O streamer que foi pego pela Yakuza. Esse aqui eu quero ver. Se tem uma coisa que eu gosto de comparar nas pessoas é como as pessoas são diferentes umas das outras. Por exemplo, eu posso amar algo, eu posso achar algo uma obra de arte, e aí eu vou mostrar pra você e você pode ver e achar uma merda. Ou então o contrário, você pode mostrar algo que você gosta desde criança e que acha incrível, e eu posso simplesmente odiar. Mas sabe o que une as pessoas? O que eu e você temos em comum é que a gente adora. Deixa eu pensar. O que une as pessoas? Ambos fazemos tudo para comer alguém, né? Ambos fazemos de tudo para comer alguém. Isso a gente tem em comum. Deixa eu ver. Eu acho que só. Adora ver um vilão se fudendo. A sensação de ver alguém que fez tanta merda na internet tomando no cu é incrível. É algo que é a chave pra paz mundial, na minha opinião. E a história que Nossa, eu vou mostrar mano, papo reto. Eu acompanhava muito essas paradas de treta de internet. Hoje em dia nem tanto. Mas eu acompanhava muito, principalmente a parada da treta Haluca, tá ligado? Nossa, o que eu me divertia vendo a treta Haluca é uma putaria de mau gosto. Eu me divertia muito vendo a treta Haluca, mano. Tipo assim, ver controvérsia, gente falando um bagulho e fazendo outro. Nossa, era muito bom ver isso, mano. Não sei porquê, mas era muito bom. Pra vocês hoje exemplifica isso muito bem. De um streamer que eu tô de olho faz horas e ele cometeu um monte de merda estranha. O streamer em questão é o Johnny Somali e eu tenho certeza que você nunca ouviu esse nome porque esse cara não é ninguém relevante na internet. Ele tem um canalzinho no YouTube com 11 mil inscritos, mas a caixa de Pandora de bosta começou quando ele foi pra Kick, onde ele começou a fazer lives diariamente. Cara, você vai pra Kick quando você não tem mais nada. A Kick, pros streamers, é tipo o Kuai pra quem grava conteúdo de vídeo curto. Eu acho que é mais ou menos isso. Você vai pra Kick quando você, tipo, você perdeu tudo. Você perdeu tudo, você não tem mais saída, aí você vai pra Kick, tá ligado? A Kick, ninguém é banido da Kick. Você pode fazer qualquer merda lá que, tipo assim, tá liberado, tá ligado? Aqui que é tipo... É literalmente o Kuai, mano. É literalmente o Kuai. Gente, sabe aquelas lives onde o streamer vai com uma mochilinha andando pela rua, fazendo live ao vivo? Basicamente live que fica tipo 20 horas no ar, coisa assim. A gente acompanha a vida dele em todo momento, a gente acompanha ele saindo na rua, e acontece que ele foi pro Japão. Mas antes da gente prosseguir, uma breve curiosidade sobre a Kick, porque eu acho que isso é relevante pra história, é que a Kick é uma plataforma de streamer, tanto quanto a Twitch, mas ela é o extremo oposto da Twitch. E é negativo também, porque o que acontece? A Twitch acaba te banindo por qualquer coisa, sei lá, se você não é do clubinho da Twitch, qualquer coisa que você faça, você toma lá ban de 7 dias, ban de 14 dias, ban de 1 mês, ou então do nada ban eterno, como já aconteceu com vários streamers brasileiros. E aqui que é o contrário disso. Se você fazer uma live matando alguém a sangue frio, aqui que vai pensar, caralho, matar alguém realmente é um bagulho pesado, toma um ban de 3 dias aqui e fica de boa. Então vocês conseguem compreender, aqui que permite quase todo tipo de coisa, e eu acredito que por isso que esse streamer, o Johnny Somali, escolheu a Kick. E aí o que acontece? Ele foi pro Japão, ele começou a ser desrespeitoso e fazer um monte de merda com vários japoneses, e esse imbecil começou a incomodar tanto as pessoas do Japão que a Yakuza foi envolvida. Imagina você ser um streamer tão chato que a máfia local do país que você tá se envolve pra te tirar do país. Mano. E nem a Yakuza ter sido envolvida e ter dado um pé na bunda desse cara foi o suficiente pra ele parar de fazer merda, o que levou ele a sofrer graves consequências depois. Mas deixa eu dar um contextozinho aqui pra vocês de que tipo de merda esse cara faz. Hiroshima, Nagasaki, you know what we do to you? Hiroshima, Nagasaki, we destroy it because you just don't know how to behave. Wallahi, billahi, wa tallahi. I swear to God. You do again, we're gonna do again. Tudo começou desse jeito quando ele foi... Que isso, mano? Isso aqui não é crime não, véi? É crime, né, mano? Não é xenofobia o bagulho desse aí? Não se enquadra? Como que porra é essa, pro Japão, cara? E nesse cérebro minúsculo dele passou o pensamento de tipo, nossa, vai ser muito engraçadinho se eu começar a falar de um dos maiores ataques à integridade humana no país que esse ataque aconteceu. Então tudo que ele falava e trollava nas palavras dele no Japão era sobre isso, sobre bomba nuclear, Hiroshima, Nagasaki, esse tipo de coisa. Nagasaki, you know Hiroshima, Nagasaki. We're gonna do again. What? Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima, Nagasaki. We do again. E aí, um dos clipes dele que viralizou é esse aqui. Mano, como o cara tem coragem de fazer isso, mano? O cara tá de boa ali, tá ligado?
Nossa, que cara filha da puta, onde tinha um mano. estudante Quem indo pra brinca casa. demais vira brinquedo, hein, então. E eu imagino que cansado, no fim de um dia de estudo ou trabalho, sei lá, o moleque só tava de boa no trem pra ir pra casa dele, e aí o Johnny Somali começou a encher o saco, foi pessoalmente do lado dele, começou a falar de Hiroshima e Nagasaki, tudo enquanto o chat da live dele tava hypando esse tipo de coisa, porque obviamente, se você é esse tipo de gente, é óbvio que o seu chat também vai ser esse tipo de gente. E aí o que aconteceu? Que esse garoto aqui de camisa azul percebeu que o Johnny Somali tava fazendo bullying com um outro garoto lá, o estudante, e foi se intrometer na história. What do you mean? Where are you from? You know where I'm from? Where are you from? I'm from America. You're from America? Yes. So am I. E aí aconteceu que o garoto de camisa azul falava inglês muito bem, então ele conseguiu se comunicar. E o Johnny Somali ficou surpreso, tipo, nossa, como assim você é americano se você é asiático? O Johnny Somali não entra na cabeça dele que tem um americano que possa ser asiático, sabe? Esse conceito não existe pra ele. We will do again. Como assim? What? Hiroshima, Nagasaki. You understand? Do you think I'm Japanese? Where are you from? I'm from America. Where are you from? What's your ethnicity? Texas, buddy. E aí, novamente, o rapaz tenta explicar. Texas, buddy. Caralho, só falta o cara sacar a pistolinha ali, tá ligado? Eu não sou japonês, porra, eu sou americano, eu sou do Texas. What's your ethnicity? I'm Korean. Then sit down, brother. Why don't you sit your ass? Korean War, you know what happened to you? E dá pra perceber muito bem como o Johnny Somali vê e respeita as pessoas pela pergunta dele. Ele não tava interessado em saber o país do garoto, ele começou a perguntar da etnia dele. Tipo, você é americano? Não. Quero saber sua etnia, de qual país a sua família veio. Completamente desnecessário, mas já passa pra gente a ideia de que tipo de cara o Johnny Somali é. E aí, quando esse completo imbecil descobre que o rapaz é de origem coreana, ele começa a falar: ah, Guerra da Coreia, você sabe o que aconteceu com vocês, não me irrita não que a gente vai fazer de novo. E aí acaba acontecendo mais uma falou discussão. o presidente Johnny Somali, né? O presidente Johnny Somali, se ele pedir, tá ordenado. O pedido dele não é uma ordem, né? Porra é essa, cara? Ali. CX, hashtag Hey, how many CX. subs you have? Bro, I'm at 1,000 subs right now. E olha que constrangedor, o cara tava ao vivo e aí o garoto de camisa azul pergunta: ah, mas quantos seguidores você tem pra tá valendo a pena fazer essa quantidade de merda aqui? E o Johnny Somali mente que tem 1000 seguidores, quando na real ele só tem 16, então sei lá, completamente patético e 16? transtornado da cabeça. I'm just saying to have a respect. Yeah. We control your country. We control this country. You understand? It doesn't matter. Dá pra perceber que depois de 3 minutos o garoto de camisa azul simplesmente desiste de racionalizar com o Johnny Somali, porque ele não é alguém razoável, e depois desse clipe aí os dois garotos ficam no outro canto do trem, enquanto o Johnny Somali começa a encher o saco dos japoneses e fazer sei lá o que ele quiser. O irônico dessa história é que no dia seguinte o Johnny Somali já meio que paga pelas consequências disso, e vocês vão ver. Porque no próximo dia o Johnny Somali tava em cal com um amigo dele, tudo ao vivo, e aí numa rua escura de noite chegou um motoqueiro putaço com esse mesmo streamer que desrespeita as pessoas lá. Nothing, brother. What? Nothing. Sabai. What? Sabai, nothing. Você andando no já tem mais de 16 pessoas te seguindo. E o Johnny Somali, sendo um exemplo de masculinidade, mesmo depois da call com o amigo dele terminar, ele continua fingindo que tá falando no telefone com alguém enquanto se afasta, tudo por medo do motoqueiro que tá indo na direção dele. Porque o ponto é muito fácil você desrespeitar e encher o saco de quem tá sendo respeitoso, de quem tá cansado no canto dele. Carinha do cara, mano, até parece que esse cara faria alguma coisa, tá ligado? Que maldade do caralho, mano. O cara... Ó, clean, tudo aqui, ó. Aí vem Johnny Somali encher o saco do cara, tá ligado? Como foi com aquele estudante lá no trem. Mas ser debochadinho desse jeito numa rua escura de noite é outra parada, né? E nesse mesmo dia dessa live, depois que ele consegue despistar o motoqueiro, ele começa a zoar o mesmo motoqueiro pro chat dele da live, dizendo que se vê o motoqueiro de novo, ele vai bater nele, vai se defender, que o cara não tinha coragem de fazer nada com ele. Mas minutos depois, olha o que acontece. Yo, what you want to do tonight? What's up? Nossa, agora vai virar brinquedo, hein? Agora ele tá streamando no YouTube ainda. Sim, uns 30 minutos depois, o mesmo motoqueiro encontra ele. E aí, de novo, ele continua sendo Aí patético o maluco na de frente óculos é faixa preta em Taekwondo. Eu não duvido, não. de toda a live dele, de todo o chat. E o motoqueiro começa a interrogar ele, perguntar por que ele faz isso, por que ele tá gravando ele, Agora por que ele toma. fica sempre com a câmera ligada pra frente. E aí ele explica que faz live, que é famosíssimo na internet, coisa que o Johnny Somali não é, quase ninguém conhece ele. Eu só conheci esse streamer depois da merda que fizeram com ele, porque até ele se ferrar ele não era ninguém, mas ele agia como se fosse gigantesco na internet. E aí ele explicou pro motoqueiro que é famosíssimo e que aquilo é só o trabalho dele, por isso que ele enche o saco de trabalhador e estudante cansado no metrô. Yeah. You want me to say sorry? Oh, the police is coming. You call police for me? Yeah.
Really? You shooting me? E acontece isso, o motoqueiro que perseguiu ele chamou a polícia pra ele explicar o que tava acontecendo, coisa que foi de boa. A polícia fez algumas perguntas pra ele, parte disso foi em live ao vivo e outra parte ele teve que desligar a live pra responder a polícia sei lá do que. Mas acontece que fica pior, porque depois de ser interrogado pela polícia, ele liga a live falando... Ah, filha da puta. Desgraça, buceta. Mais bosta. You was being racist for no reason. Who was I racist to? And how can I be black and racist? Don't make no sense. See my son. Cara, esse é o argumento mais de filha da puta que eu já vi na minha vida. Como eu posso ser preto e racista ao mesmo tempo? Mano, isso só não é pau a pau com como você é racista se eu tenho um amigo preto, tá ligado? Isso só não é pau a pau com isso daí, entendeu? Cara, que postura de... Sei lá, ele não consegue entender. Pra ele é inadmissível a ideia dele ser racista com japoneses se ele é negro. E aí o Johnny Somali entra nesse mindset de... Caralho, como que eu vou ser machista? É impossível eu ser machista, sabe por quê? Porque eu saí de uma vagina. Eu saí de uma vagina de uma mulher. Então eu não tenho como ser machista. Não entra na cabeça desse homem a ideia de que ele pode ser racista. Tá de blusa preta. Você é louco, pai, ó. Cheio de tatu de tinta preta aqui no bagulho. Meu olho é preto, meu cabelo é preto. Me respeita, vai, mano. Com japoneses ao mesmo tempo que ele é negro. Então, sei lá, nada que ninguém falava pra ele resolvia. Vários civis tentaram avisar ele que era desrespeitoso, ele ignorou. A polícia tentou avisar, ele falou que foi questão de racismo, que a polícia só foi racista com ele e que só estavam enchendo o saco dele porque ele é negro, o que nunca aconteceu. Em nenhum momento das lives dele ele sofreu nenhuma espécie de racismo ou desrespeito por não ser daquele país. Era sempre ele com esse... Todo mundo que nasceu de cesariana é machista. Ah, não, você foi gerado dentro do corpo de uma mulher, tá ligado? Então não tem como você ser machista, entendeu? Como você vai ser machista se você foi gerado na uterina de uma mulher, tá ligado? Esse tipo de comportamento. Você não faz live na Roxinha? Roxinha tá falida, mano. E parecia que nada ia ser o suficiente pra fazer esse homem entender e parar com isso. 30D por segundo coisas acontecem e o universo inteiro começa a conspirar contra esse homem. Coisa que é maravilhosa de ver. Mas pera. Bairros onde ele costumava fazer live começaram a ficar putas com o cara e perseguir ele na rua. Um exemplo eu vou mostrar pra vocês aí. Quem nasceu cesariana tem nem opinião, sabe nem nascer. Cara, a minha mãe falou que quando eu nasci ela cagou, bota fé. Quando eu nasci ela soltou mó cagão assim, por causa da força, ela disse que cagou. Sim, o Johnny Somali... O cara levou um pedal, toma! Sim, o Johnny Somali começou a ser tão insuportável pra todo mundo naquela região que as pessoas só reconheciam ele na rua e queriam agredir ele com um soco, pontapé, empurrão. Imagina você ser tão detestável que todo mundo que estiver na rua... Imagina você ser tão detestável ao ponto de você ser famoso. Não, olha só. Ninguém te conhecer, mas quem te conhece te odeia. É tipo o Haluka, mano, tá ligado? É que eu fico falando do Haluka, né? Mas, tipo, é a mesma fita. Todo mundo que tá aqui no chat, com certeza, não conhecia o Haluka. Começou a conhecer só porque ele foi cancelado. Tenho certeza, bomba nuclear mano. No país que as bombas aconteceram, assediando mulheres, ele fez de tudo pra conseguir o desgosto. E ele conseguiu. E a situação ficou tão feia que outro influencer, o Kenzo, esse rapaz que vocês estão vendo aí na tela, ficou preocupado pela segurança do Johnny Somali, porque esse Kenzo faz streams parecidas com o Johnny Somali, ele tem um conteúdo andando lá pelo Japão, ele se dá bem com os japoneses, ele faz um conteúdo legal mostrando a cultura japonesa pro resto do público. Esse influencer ficou preocupado com o Johnny Somali, porque pra ele o Johnny Somali tava passando dos limites e tinha um pessoal envolvido com a máfia, a Yakuza, que tava realmente ficando puto com as ações do Johnny Somali, de desrespeitar o povo, de encher o saco dos pedestres, de encher o saco de mulheres. E aí o Kenzo, esse loiro aqui, fez uma reunião entre o Johnny Somali e umas pessoas ligadas à Yakuza, tudo pra consertar essa situação e todo mundo se resolver da forma mais pacífica possível. E eu vou mostrar partes dessa reunião pra vocês. Nossa, meu Deus do céu, que cena. Cara, olha isso. Você tá à noite, não sei se é no meio do nada isso aqui, mas parece ser no meio do nada, com um monte de gente com flash na tua cara, com os caras da Yakuza em volta de você. Irmão, abandona o país. Vai embora. Tá ligado? Isso se os caras deixassem fazer isso. Olha bem pra cara desse homem aqui. Nossa. Ele tá putaço com o Johnny Somali. E talvez vocês não consigam ver direito porque a qualidade da stream tava muito ruim nesse dia. Mas tipo assim, essa reunião tava cheio de gente. O Johnny Somali tava cercado de um monte de maluco que dá pra ver claramente que queriam comer ele na porrada. So what you did, I know you had that like train where you put some sounds on. Yeah.
E esse japonês que tá de roupa preta começa a falar, representando o resto do grupo, tentando explicar pro Kenzo e pro Johnny Somali por que ele tem que parar de fazer isso. Pra contextualizar essa conversa pra vocês, o que acontece? O Johnny Somali, assim que chegou no lugar, começou a agir que nem uma putinha. Exatamente, aí a Yakuza foi até paciente. Se fosse no Brasil, irmão, os caras iam botar fogo em você num palito, assim, ó, enrolado de papel higiênico. Os caras iam enrolar você com papel higiênico, fita crepe e atacar fogo. Desculpa, dizer que não ia mais encher o saco de ninguém, mas que ele não era responsável pelos donates do chat dele. Porque o que acontece? Quando o chat dele doa dinheiro pra ele, tem vários sound effects que as pessoas que doaram podem pedir, sabe? Pra tocar no alto-falante e encher o saco de todo mundo, basicamente. Eu vou dar um exemplo aqui. Yo, guys, I'm so sorry. I'm sorry, guys. I don't know what's happening. E aí o Kenzo, aquele outro influencer, continua tentando explicar pro Johnny por que aquilo era errado e por que ia dar ruim pra ele. Mano, se fosse eu já teria entrado a cabeça no micro-ondas e ligar 30 segundos, tá ligado? Melhor morrer assim do que pela Yakuza. Ele continuasse. E é engraçado a barreira linguística aqui, porque tanto a maior parte do público quanto o Johnny Somali não entendem japonês. Mas eu sinto que nenhuma palavra precisa ser dita, porque é só olhar pro grupo de japoneses que estavam ali que dava pra gente entender, tipo, tá, esses caras realmente querem moer o Johnny Somali na porrada. E o único motivo disso não acontecer é porque o Kenzo tá ali tentando apaziguar a situação. He's saying Tipo, é o que eu falei, é só olhar pra cara desse homem e a gente entende que... Você não dá nada pra um cara desse aí, né, mano? Mas o cara deve ser o chefia, o cabeça. Cara, você pensa em Yakuza, você já se morra todo. Como que o cara viu que ele tava sendo perseguido pela Yakuza e ficou suave, tá ligado? Ele quer realmente moer o Johnny Somali na porrada. E o que irritou tanto esse japonês aqui e o resto do pessoal é que o Johnny Somali ficava nessa de tipo, é o meu trabalho, eu não tenho responsabilidade pelo meu chat. O meu chat que faz essas coisas, eu nem gosto do meu chat. É o meu chat que doa pra mim e acontece isso. E aí todo mundo ficou enchendo o saco dele, com razão. Tipo, cara, toma responsabilidade pelas coisas. Primeiro, que é só desativar esse tipo de doação. E segundo, o chat só tá sendo um exemplo do que ele mesmo é. Ele desrespeitou as pessoas, permitiu pro chat dele fazer o mesmo. E aí o chat dele começou a doar coisas enchendo o saco de todo mundo. E não precisa ser um gênio pra perceber que o Johnny Somali compactuava com isso. Mas ainda assim ele ficava nessa de, eu não tenho culpa, veja bem, eu não tenho nada contra os japoneses, não é minha culpa. E a galera vai perdendo cada vez mais a paciência. Mas acontece que mesmo o Johnny Somali não sendo um exemplo de grande inteligência, ele começa a perceber que a rapaziada tá ficando puta, porque cada vez mais e mais gente vai chegando, todo mundo numa rodinha, fechando ele e pedindo pra ele parar com esse tipo de coisa, que ele acaba aceitando. E aí o pessoal aqui, várias pessoas apontam o celular pra ele e pedem pra ele gravar um vídeo prometendo que vai parar com esse tipo de coisa e nunca mais fazer. Só que vocês querem ver a parte mais hilária dessa situação inteira? É que a galera foi ficando puta com ele, a galera foi cercando ele, até que conseguiram convencer ele a jurar que nunca mais ia ter esses donate, esse tipo de doação em lugar público. E aí, apontam um celular, né, pra ele gravar um vídeo jurando que nunca mais vai fazer isso. Só que enquanto as pessoas estão filmando ele jurando que nunca mais vai fazer isso, alguém doa pra ele no chat, e aí começa de novo o sound effect, a galera fica mais puta ainda com ele. I don't know what's up. Sorry, that was not my fault. E depois desse donate aí, os japoneses ficaram... Nossa, acabou, mano. Caralho! Ô, se fosse no Brasil, esse cara ia virar peneira, mano. Se fosse no Brasil, nesse momento, o cara ia virar peneira, tá ligado? Tão puto que chegou outros influencer americano pra tentar apaziguar a situação e fazer ele jurar que nunca mais faria isso de novo. You're not gonna play no TTS on no trains. Okay, not on the train. You're not gonna play no TTS on the trains and in public places. E depois desse apavoro aqui, dele ser cercado por gente que tem contato com a Yakuza, esse tipo de coisa, tudo parecia que ia melhorar. Parecia tanto que ia melhorar que, alguns dias depois, o Johnny Somali gravou esse vídeo aqui com aquele mesmo japonês, jurando que nunca mais ia fazer isso, que ia respeitar a cultura local. E eles gravaram esse vídeo bonitinho junto, onde o Johnny Somali até tenta falar em japonês, e as pessoas se perguntaram, bom, parece que foi resolvido, né? Parece que o Johnny Somali vai começar a respeitar as pessoas agora. Vai sim. Não, esse imbecil não para de surpreender, porque alguns dias depois ele foi na Disney no Japão e tocou essa música aqui. Mano, tem Disney em todo...
E se vocês não conseguiram entender, é uma música que só fala de bomba atômica, digamos assim. E no dia seguinte ele encontrou 2 japonesas, começou a trocar ideia com elas, e aí apontou a câmera pra elas, e elas não se sentiram confortáveis, falaram que não queriam e tal. E o Johnny Somali, sendo um puto exemplo de cavalheirismo, falou que as meninas japonesas tinham um ego grande demais e nem eram tão bonitas. Esse cara aí, o Johnny Somali, falou que as mulheres não eram tão bonitas. E é meio esquisito, né? Mas vocês percebem como ele enche o saco só de pessoas que estão em situações mais desfavoráveis que ele. Com certeza. Por que ele não ficou enchendo o saco dos caras da Yakuza? A hora que ele tava lá na frente dos cabeça. Mostra qualquer tipo de resistência, o Johnny Somali vira uma putinha. Por exemplo, no trem lá, ele só enchia o saco de estudantes, que eram bem menores que ele, ou então idosos. Aqui, enquanto ele tava na Disney japonesa, ele só encheu o saco de mulheres. E é numa dessas que a situação fica horrível pro lado dele, porque uma semana depois ele vai num trem de novo, naquele mesmo tipo de trem onde ele encheu o saco de todo mundo, e ele, que parece um moleque bote... parece meu saco cortado quando raspa. Ed, com frase pronta, o cara só sabe falar de Hiroshima, Nagasaki, bomba e Guerra da Coreia. É as 4 coisas que ele fica repetindo a live inteira. Eu não sei como esse cara tem público, mas enfim, ele começa a fazer isso no trem e vocês não vão... Mano, o público desse cara, vamos ser sinceros, ele não tem público, ele tem haters, né? Os caras que esperam ele se fuder. Porque um público de verdade, assim, que não te odeia, vê você numa situação séria, por exemplo, você tá na frente de um cabeça da Yakuza. Nossa, você não vai querer fuder o cara nesse nível, porque o seu streamer favorito pode morrer, mano. Cala a boca, você mora em Belfort Roxo. Ô, Belfort Roxo não é aquelas coisas... Não é chique-chique Bahia não, viu, paizão? Belfort Roxo é doideira. O Alisson, que é do Rio de Janeiro, pode falar. Não acreditar quem ele encontra lá. Sim, vocês lembram desse cara aqui? É como... Nossa, meu Deus! É o destino, nem fudendo! Nossa! Contra lá. Sim, vocês lembram desse cara aqui? Que é como se o universo quisesse que o Johnny Somali se fudesse. Olha quem ele encontra no trem. O mesmo cara que obrigou ele a gravar o vídeo pedindo desculpa e o mesmo cara que tava sem paciência nenhuma pro Johnny Somali. E aí eles têm uma breve discussãozinha no trem, onde o Johnny Somali já começa a ficar todo medrosinho. Why are you guys focused on me? Why you don't focus on Logan Paul? Why just you? E, mano... Ó! Nossa, até Nossa, viado, arrepiei! Caralho, você viu? O cara fez assim, ó. Acabou. Nossa senhora, esse cara... Mano, se esse cara não virar peneira, significa que pode tudo nesse lugar. Significa que... Não, vou parar de falar. Não grita. Ó. Não grita. Eu nem sei como esse cara consegue caminhar pelo trem com essas bolas gigantescas, porque o Johnny Somali começou a chorar pra ele. Tudo que ele fez foi colocar o dedo na boca, mandar um não grita na cara do Johnny Somali. E essa situação deles no trem parece quando... Fui encontrar uma mina lá de carro e fui parado umas 5 vezes. Na última só me liberaram quando a mina foi lá me buscar. Belfort Roxo? Esse lugar é sinistro, mano. Por isso que você é louco. Deus me livre. Você é criança, você começa a ter chilique na rua e a sua mãe só chega perto de você e fala que vocês vão conversar em casa, sabe? Foi esse tipo de coisa. E o Johnny Somali sabia que ele ia se fuder depois dessa. E aí deu a lógica. Hey, all my real niggas drop in Discord right now. Hop in Discord. Já era. E aí o Johnny Somali foi agredido no meio da rua, do nada. E a próxima vez que a live dele ficar online é dessa forma aqui. Nossa, tinha que ter uma espada bem na gargantinha. Mano, esse tipo de gente, papo reto, gente igual esse maluco aí, não adianta ficar pedindo desculpa. Não adianta levar pra esse tribunalzinho aqui. Tem que botar uma faquinha na garganta, assim, uma espadinha, e dar só um catinho aqui, ó, só um catinho. Que vai ficar uma semana pra cicatrizar o bagulho. O cara ficar pensando, caralho, isso aqui podia ter sido meu fim. O cara tinha que se ajoelhar no milho. Tinha que ajoelhar no milho. Tinha que ter arrancado 1 ou 2 dedos. Pois é, mano. Sim, não dá pra saber o que aconteceu com esse Johnny Somali nesse meio tempo, mas a próxima live é ele de joelhos pedindo desculpa e prometendo que não vai fazer isso de novo. Mas alguma coisa séria deve ter acontecido nesse meio tempo, porque o Johnny Somali na mesma semana vaza do Japão, vai embora, provavelmente com medo de sofrer grandes consequências, e aí ele fica indo pra outros países. Mano, o que essa rapaziada não entende é que, tipo assim, Yakuza, esse tipo de máfia, não fica instalada só no Japão. Tem gente em todo canto. Então você pode ir pro Alasca. Não, aí exagerei. Mas pode ir pra Noruega. Vai ter gente afiliada a alguma coisa lá. Tá ligado? De alguma forma você vai se fuder. Se você se fudeu em um lugar, tem Yakuza no BR, mano. Se você se fode lá,
Mano, já teve caso de gente da Yakuza caçando gente que dava golpe em casa de aposta. Vocês já viram essa parada? Gente que deu golpe em casa de aposta e os manos da Yakuza vieram caçar aqui no Brasil. Então, mano, não adianta o cara ir pra puta que pariu. Ele vai ser pego, mano. Entendeu? Se fuder em um lugar, vai se fuder em outro. Ali na Ásia, tipo Coreia, se eu não me engano, ele foi pra Indonésia também. Mas o ponto é, vocês sabem, a primeira coisa que ele faz assim que sai do Japão é esse tweet aqui, onde ele mostra a bomba atômica explodindo e apontando o dedo do meio. Ou seja, esse cara não tem mais salvação. Nada que aconteça com ele vai ser o suficiente pra fazer esse imbecil mudar. E aí no outro dia ele tá aqui nas ruas da Tailândia e ele encontra um grupo de japoneses, onde esse mesmo grupo de japoneses fala que não é pra ele voltar pro Japão sob hipótese alguma. E o Johnny Somali fica discutindo, dizendo que ele faz o que ele quiser, que se o Japão encher o saco dele, ele como americano vai causar a bomba atômica de novo. Sabe, ele fica sendo esse tipo de pessoa. E ele é tão desagradável que enquanto ele tava na Tailândia, ele puxava... Nossa, o cara... Eu fico imaginando agora o mano lá do... que encontrou ele no metrô, né? Enfim, que tava putaço com ele, se arrependendo muito de não ter feito pior com ele. Nossa, se eu fosse esse cara, eu ia ter me arrependido tanto. Mas tanto de não ter feito pior. E aí, Peter? Cara, eu teria me arrependido tanto de não ter feito pior, mas, tipo assim, muito pior. Puta que pariu. As pessoas pro limite delas, tipo assim, irritava todo mundo. E assim que a pessoa chegava um pouquinho perto dele, invadia o espaço dele, ficando puta com ele, obviamente, ele começava a dizer que ia ligar pra polícia, prestar queixa por agressão. Então ele era esse tipo de pessoa. Ele puxava todo mundo pro limite delas, ele fazia bullying até as pessoas não aguentarem mais. E quando as pessoas tomavam providências mais sérias... Seria cinema se o maluco do metrô aparecesse na Tailândia. Caralho! Mano, que pra mim a Yakuza é assim, tá ligado? E a Yakuza é nesse nível. O cara tá em todo canto. Ah, eu vou pra Noruega, o cara tá lá. Pô, eu vou pro Brasil, mano. Sei lá. Vou pro interior de Osasco. Não sei, mano. O cara tá lá. Tipo assim, não importa onde você vá. Se você fizer merda, ele está lá, entendeu? O cara é, tipo, onipotente, onipresente. Tipo, ia agredir ele ficava nessa de, você não pode me agredir, você tá sendo... Se fosse ele fazendo isso com o brasileiro... Nossa, se fosse brasileiro, irmão, é que os caras da Yakuza, a máfia, assim, tá ligado? Os caras ainda tem um código, os caras é organizado, tá ligado? Os caras é muito organizadinho, pelo que eu vejo, entendeu? Mas se fosse, tipo assim, bagulho brasileiro... O quê? O cara ia tá na merda. Injusto aqui, você vai ser preso se você me agredir. Ele é esse tipo de cara desprezível. Mas quando vocês acham que esse cara não pode ser mais imbecil e burro do que ele já foi, ele tem a brilhante ideia de voltar pro Japão. No Brasil nem precisa de Yakuza, mano. Não, é igual você vê aqui. Quem que se fudeu esses tempos aí? Acho que foi o Ítalo Santos, né? Ou foi outra pessoa, eu não sei, que levou um pau num baile de favela. Foi querer ir num baile de favela, assim, fez alguma merda e tomou um couro sinistro. Mas um couro. Puta que pariu, mano. Porque brasileiro é muito poucas, mano. Aqui, eu não sei nem se tem máfia aqui. Deve ter máfia pra caralho, mas, tipo assim... Se a gente for contar com a justiça do crime aqui no Brasil, irmão... Japão, depois de tudo que tá acontecendo, mas vocês podem perceber que foi o chat dele que fez ele voltar pro Japão sabendo do que ia acontecer com ele. Aqui em Osasco os caras se escondem no morro quando estão devendo. Sim, mano, eu morava no interior de São Paulo, Mairiporã. Em Mairiporã já tinha esses casos já, mano, de gangue, os bagulho desse, tá ligado? Mairiporã, mano. Tipo assim, era interior de São Paulo. Tá ligado? Era chique Bahia no bagulho. Desde o início foi sempre esse tipo de influencer que tem um público que odeia ele. É algo que eu não consigo entender. É muito comum você ver vários influencers nutrindo um público que te odeia, o que é muito estranho pra mim. Mas é culpa do Johnny, ele que nutriu isso. Enfim, logo que ele volta pro Japão, ele começa a encher o saco de mais um cara na rua. E aí vocês vão ver o que acontece. Ontem teve uma treta linda aqui onde eu moro, hein? O cara levou um pau porque bateu na mulher dele. Mandaram ele embora, mas parece que ele voltou hoje já de novo. Cara... Eu já fui muito rolê que tinha treta assim, mano, muito. Eu fui um rolê que apareceu um cara lá do nada, que ele começou a roubar a bebida dos outros e tentou, tipo, assediar as meninas, tá ligado? Só que o cara era muito velho e era um rolê da rapaziada da minha idade. Tipo assim, na época eu tinha 15 anos, entendeu? E o cara ficou tentando assediar essas meninas aí. O cara levou um pau, mas levou um pau sinistro. A gente achou que ele tivesse sacado até uma pistola na hora, mas o cara só fingiu que tinha sacado alguma coisa. Aí os caras pegou garrafa de uísque, essas coisas, quebrou, sabe? Igual cena de filme que os caras quebram e vai pra cima, o moleque só... Pum! E já foi, já. Nossa, sinistro. Sinistro. All you have to say Don't grab nothing. Oh! Toma!
Eita porra! E esse foi um dos ganchos mais bonitos que eu tinha 15 anos, zoando, 3 mil inscritos. já vi na minha vida. Ele começou a encher o saco desse cara, que já tava sem paciência nenhuma. Ele encheu o saco da namorada desse cara, e o cara simplesmente deu um soco no amigo dele. Soco esse que o Johnny Somali viu do lado dele, e tudo que ele conseguiu fazer foi falar, antes de vir outro soco na cara dele. E é muito engraçado esse clipe, porque um cara doa pra ele no mesmo momento, e tem aquele som da moedinha do Mario, no momento que ele cai no chão. Eu achei que era edição. E aí, depois de ter sido ameaçado pela Yakuza, depois de ter sido obrigado a gravar um vídeo de joelhos, depois de ter apanhado na rua de um cara aleatório, vocês pensam, tá, agora sim esse cara vai mudar, porque não é possível. E aí, enche o saco mais uma vez de mais pessoas. E o que acontece dessa vez? A polícia vem atrás dele, porque a polícia já tava investigando esse cara desde a primeira vez que ele tava no Japão, só que o que acontece? A polícia japonesa... Cara, eu acho que a polícia é a melhor coisa que pode acontecer contigo nessa hora. Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer contigo nessa hora é a polícia. Ou a pior, né? Porque, vamos ser sinceros, máfia, polícia, né? Então, assim, se a Yakuza está te procurando e você foi preso, é só você esperar. É só você esperar. Uma hora vai chegar alguém ali pra te apagar. Entendeu? Não tem que fazer. Costume de só te prender quando elas já têm provas o suficiente pra ganhar e te manter preso, sabe? Não é tipo, vamos prender esse cara e depois vamos investigar pra ver se a gente prende ou solta ele. Eu posso estar minimamente enganado aqui, mas pelo que eu li e estudei na última noite, eles têm essa cultura de vamos prender esse cara só quando já tá lá pelos 95% de chance dele ser preso de vez. E aí essa foi a última live dele, porque obrigaram ele a guardar a câmera, tudo enquanto ele tava ao vivo, e levaram ele pra cadeia. These are detectives. I'm gonna call Joe Biden. I'm gonna call Joe Biden. Oh, no, they captured me. E essa é a última live que esse imbecil conseguiu soltar no Cara, ar, mas eu tenho certeza que por alguns momentos ele adorou ser preso estando ao vivo. Sei lá, ele parece pra mim o tipo de cara que é tipo, eu vou ser preso por 3 anos, mas não tem problema, desde que esteja ao vivo isso vai me dar hype. Quero ver o hype dele quando ele sair da cadeia e todo mundo ter esquecido essa existência patética que só enchia o saco dos outros, não fazia nada além disso. E outra coisa, o julgamento dele sai em breve, mas... Seria triste tu perceber bater a cabeça e ter 20 perfurações no corpo. Mas até lá ele vai continuar preso, e é bem possível que ele continue preso por mais um bom tempo, porque tem várias outras investigações ligadas a ele, várias outras pessoas, tipo assim, dezenas de pessoas que ele encheu o saco ao vivo fizeram queixa contra ele. Então é bem provável que ele continue preso. Enfim, o caso foi só esse, eu quis trazer pra vocês, porque a gente vê muitas pessoas aqui no meu canal que, tipo, fazem qualquer coisa por hype na internet, correm qualquer risco por hypezinho momentâneo, e esse cara eu acho que é um puta exemplo disso, um cara que fica chorando o tempo inteiro por liberdade de expressão e coisa do tipo. Cara, a pior coisa que você faz quando você tá começando na internet é buscar hype. É a pior coisa que você faz, mano. É a pior. Porque, tipo assim, quanto mais você fica nessa ânsia por hype, pior é a sua medida do que é extremo e do que não é. Chega uma hora que, com todo respeito, você vira um Everson Zóio da vida, que taca fogo no próprio corpo, que bebe 1 litro de cachaça e passa mal, quase morre, tá ligado? É esse tipo de coisa que eu tô falando. Mano, você ser famoso na internet, você não precisa morrer. Entendeu? Não precisa, mano. E tem a rapaziada que exagera muito. Mas é aquilo, liberdade de expressão não é liberdade de consequência. E agora ele vai pagar o pato pelo que ele fez. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui. Valeu e até o próximo. Caralho, bizarro. Bizarro. Ó, tem mais vídeo desse cara, mano. Tá, eu vou ver o último então.